Por que os romanos brigavam tanto com os judeus e por que os judeus brigavam tanto contra os romanos? Os romanos dominavam boa parte do mundo antigo. A Grécia, a Jordânia, o Egito, toda a zona do mar Mediterrâneo. Eles chamavam o mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, o nosso mar. E eles tinham dezenas de províncias e justamente a província Judeia era a província problemática que todo o tempo estava se rebelando e todo o tempo estava reclamando. Por quê? Porque a cultura judaica era a cultura mais diferente dos romanos entre todas as culturas. Por exemplo, os gregos e os romanos se inspiraram muito nos gregos, mas os gregos e os romanos, eles não tinham pudor na questão de vestimenta. Os ginásios, os esportes, as Olimpíadas, pessoal, era todo mundo nu. Os banhos era todo mundo nu, as latrinas eram mistas, quer dizer, não tinha uma questão de pudor. E no judaísmo justamente é o contrário, justamente o judaísmo diz, tu tem que te vestir, te veste de maneira modesta, não sai andando e fazendo esportes pelado por aí. Também os romanos achavam que os judeus eram preguiçosos. Está escrito isso em vários textos romanos, que os judeus são preguiçosos. Por quê? Porque os judeus só trabalhavam 6 dias por semana. Eles não entendiam porque um dia na semana todo mundo parava, o Shabat, o sábado. Para eles era muito estranho. Eles também não entendiam como os judeus não tinham fé ou como os judeus não tinham religião. Porque para eles, quando o romano queria adorar, ele entrava num templo, via a estátua que fosse de Júpiter, fosse qualquer estátua, eles iam e adoravam as estátuas. Quando eles entravam no templo de Jerusalém, o que eles viam? Nada. Não tinham estátuas. Os judeus também nas sinagogas não tinham imagens. Quer dizer, eles não entendiam como os judeus podiam orar e crer sem imagens e sem estátuas. Então, realmente, a religião judaica e a romana eram muito diferentes. As culturas eram muito diferentes e por isso tinha tanto atrito e por isso acabou culminando com a opressão romana, com a rebelião judaica, com a destruição de Israel e com o exílio de Israel. Tudo isso começa justamente com a tua pergunta, como os romanos não tinham pudor? Porque eles não tinham, porque todo mundo ia junto em todos os lugares, homens e mulheres, e no final das contas o judaísmo não aceitava tudo isso. E por isso os judeus não costumavam vir a Cesareia e não costumavam visitar Cesareia. E por isso a gente conecta agora isso com o que a gente viu em Jope. Quando Pedro é chamado, vem até Cesareia, vem encontrar com Cornélio, não é assim, vai para outra cidade. Vai para a cidade onde tem as estátuas, onde tem o teatro, com shows pagãos, onde tem um templo pagão, logo do lado onde provavelmente era a casa de Cornélio, tinha um templo pagão gigantesco. Pedro não é chamado para qualquer cidade, ele é chamado para a cidade pagã de Israel. E por isso ele ter aceito esse convite, vindo até aqui, sentado com Cornélio e batizado ele, realmente uma revolução para aquela época.